quero falar um pouquinho hoje sobre as palavras, não a palavra de Deus especificamente, mas as palavras, a habilidade de falar, a fala do homem, amém? Qual seria o propósito das palavras, biblicamente falando? Por que Deus nos entregou as palavras? Vamos ver o seguinte. O capítulo 1 é conhecido por todos nós como o capítulo da criação, amém? E inclusive esse capítulo 1 nos revela o propósito original das palavras. Você vai ver que Deus cria tudo aquilo que hoje nós podemos ver, e Ele usa uma ferramenta para criar, Ele usa uma ferramenta para a criação. A primeira vez que alguém falou na Bíblia não foi com a proposta de se comunicar. A primeira vez que alguém falou na Bíblia não teve essa intenção de se comunicar. A primeira vez que alguém falou na Bíblia foi Deus, capítulo 1 de Gênesis. E a proposta não foi comunicação, foi criação. Produza, haja, produza, haja. Deus falando, dando ordem, produza, haja, façamos. Você não vai ver diálogo ali no capítulo 1, você vai ver ordem. Ordem por meio de palavras lançadas. Produza, haja, façamos. Então, biblicamente falando, a proposta das palavras, o propósito original não consiste em comunicação. Porque para se comunicar você não precisa necessariamente falar, concorda? Você não consegue comunicar ali por mensagem de texto, WhatsApp, carta, e-mail. Até se você fazer um monte de mímica, você vai conseguir de repente transmitir a sua mensagem. Pode ser que se enrole um pouco, demore um pouquinho, mas até com mímica você consegue se comunicar. Então não necessariamente a comunicação tem que ser feita por intermédio da fala. Amém? Queridos, a Bíblia diz que Jesus é Rei dos Reis. Quem já ouviu falar isso? Amém. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Algumas pessoas pensam que quando a Bíblia menciona isso, é que a Bíblia está se referindo aos reis desse mundo, aos senhores desse mundo. Mas não. Quando a Bíblia diz que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Bíblia está falando de nós, os filhos de Deus. Porque olha só que bonito, lá em Apocalipse 5:10. Olha que lindo isso que a gente vai ver. Apocalipse 5:10. E para o nosso Deus, isso aqui está falando de Jesus Cristo, o que Ele fez com nós. Olha só. Para o nosso Deus, nos fizeste reis e sacerdotes. E, meu Deus, acorda crente, bom dia. E para o nosso Deus, nos fizeste reis e sacerdotes e... Sobre a terra ou no céu? Reinaremos sobre a terra. Linkando lá com Gênesis 1:26, domine sobre a terra. E o que Jesus fez de nós? Reis e sacerdotes. Duas funções. Rei governa, certo? Rei governa, rei administra. Sacerdote, ele vai mais para o âmbito espiritual. Em suma, a tarefa suprema do sacerdote consiste em trazer a presença de Deus para perto do povo. Então faz parte da sua vida. Quando ele diz que você é um sacerdote, num contexto espiritual, você tem essa missão de aproximar a presença de Deus para perto do homem. Mas nós temos ali o outro lado, que é a questão do rei. Rei governa, querido. Então a Bíblia está dizendo que Ele nos fez para Deus reis e sacerdotes, e por conta disso reinaremos sobre a terra. Agora, vamos voltar lá no Gênesis 1:26. Quando você vê o que está escrito aqui, ó, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, nós precisamos entender o seguinte. Quando fala de imagem, está falando de essência. Imagem não é imagem corpórea, porque lá em Colossenses 1:15, se não me engano, diz que Deus é invisível.
Então não existe um parâmetro corpóreo para dizer que nós somos a imagem no sentido físico. Amém? Deus é espírito. Amém, igreja? Deus é espírito. E semelhança. Semelhança fala sobre atributos, fala sobre modo de fazer, modo de agir. É como se Deus estivesse falando assim: façamos o homem feito de nós, como nós, para fazer o que nós fazemos. Semelhança implica em fazer o que Deus faz. Agora, fala aqui comigo, o que é que Deus faz? Governa, certo? Governa. Ele tem a soberania absoluta, Ele governa. É o Rei dos Reis. Deus governa. E Ele diz que somos a semelhança. Preciso que você entenda isso. Semelhante para fazer o que Ele faz. Até aí tudo bem, gente? Eu não quero de modo algum fazer uma salada na sua cabeça. Eu quero ser muito claro. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Deus domina nos céus. Mas eu quero te falar algo agora incrível. Salmo 115, 16. Vamos ler juntos. Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos. Então, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele entregou para o filho dos homens. Os filhos dos homens. Os homens. Aqui está dizendo que Ele entregou a terra. Não é que o homem se apropriou da terra indevidamente. Não, Deus entregou a terra para o homem. E aí a gente volta lá no Gênesis 1:26. Domine sobre a terra. A Bíblia está respaldando, a Bíblia está confirmando que Deus designou para o homem um governo sobre a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele entregou aos filhos dos homens. Para quê? Para dominar, para governar. Semelhança para fazer o que Deus faz, e Deus governa, Deus domina. Então logo, Deus espera que eu e você vivamos também essa semelhança que consiste em governar, em dominar. É a missão primordial. Domine sobre a terra. Agora, como eu disse lá no início, se Deus te disse para dominar, se Ele te deu essa missão, Ele deu também para você a ferramenta, para você dominar. Veja bem, quando a gente vai lá em Hebreus 1:3, nós vamos ver aqui a maneira que Deus domina, como que Deus governa. Olha só, Hebreus 1:3, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, aqui em Hebreus está nos dizendo que Deus sustenta, ou seja, Deus administra, Deus governa todas as coisas por intermédio da palavra do seu poder. Talvez pela nossa lógica a gente mudaria e diria pelo poder da sua palavra, talvez faria mais sentido, né? O poder da sua palavra, mas não, é a palavra do seu poder. Grave isso. Palavra do seu poder. Como que Deus governa? Com palavra. Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Veja bem, biblicamente falando, o que torna você divino, o que torna você espiritual, é a sua capacidade de falar. Sabia disso? O que diz para mim que você é um ser espiritual e divino é porque você tem uma capacidade de falar. Porque na esfera da criação, nada mais fala. Somente o homem tem essa capacidade. Somente o homem tem a tricotomia, isso é, corpo, alma e espírito. Espírito. Eu quero trazer para você o entendimento de que o falar, a habilidade de falar, ela está intimamente ligada ao espírito do homem. Espírito. Você já viu algum animal falando? Não tem bicho que fale. Não tem animal. Uma árvore falante, já viu? Não tem. Nada na criação fala. Somente o homem. Porque o homem tem o espírito e a habilidade de falar está ligada ao espírito. Como assim, pastor? Lembra lá da mula? De Balaão? Não falou? Por que ela falou? Porque o Espírito de Deus se apropriou da mula. Então aquela mula tinha um espírito dentro dela. E por conta de ter o espírito, ela falou. A serpente lá no jardim, falou ou não falou? E falou bem, hein? Que persuasão, hein? Falou. Porque o espírito do Satanás se apropriou da serpente. Então, os registros que a gente tem de animal falando só aconteceu porque um espírito ocupou eles. A habilidade de falar é algo espiritual e divino. Porque é na fala que você executa o governo. Eu vou explicar para você. Eu quero trazer realmente essa questão do quão
relevante é a palavra nas nossas vidas. Lembrando, quando eu digo palavra, ato de falar, a habilidade de falar. Porque Deus, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E se Ele nos fez a imagem e semelhança dEle, semelhança é para fazer o que Ele faz. Ele domina, Ele governa com a palavra. Está claro isso para você, crente? Com a palavra. Então, da mesma forma, Ele deseja que nós venhamos exercer esse governo, esse senhorio, esse domínio sobre a terra. E a ferramenta que Ele disponibiliza para mim e para você é a palavra. É com a sua palavra que você vai exercer o domínio. É com a sua palavra que você vai exercer o governo sobre a terra. Agora, deixa eu falar uma coisa. Palavra, ela nasce no Espírito, certo? A fala é espiritual. O Espírito, ele está inserido num plano eterno. O Espírito está inserido no plano eterno, da eternidade. Se a palavra é gerada no Espírito, eu preciso trazer para você esse entendimento de que aquilo que você fala, bom ou ruim, bênção ou maldição, fica registrado no Espírito, no espiritual, que por sua vez é eterno. Então quando você fala, escuta aqui uma vez, acabou. No plano físico, mas no espiritual a palavra está lá, ecoando, porque é espiritual. Mateus 12, 36 eu acho, coloca para nós por gentileza. Olha só o peso das palavras, Jesus dizendo: mas eu vos digo que de toda, não está falando de uma parcialidade das palavras, não, algumas sim, outras não. Vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Você acha que isso está escrito por quê? Porque a palavra é a ferramenta que Deus entregou aos seus filhos para dominarem. Então a palavra, ela é uma ferramenta que não deve ser usada de qualquer jeito. Porque da mesma forma que lá no Gênesis 1 Deus criou com a palavra, o que você fala tem o poder de criar realidades. O que você fala, o que você pronuncia, o que você profere, traz à existência. Então se você fala de fé, se você fala de bênção, olha só a realidade que você está criando. Agora o contrário disso também é verdade. Quando você amaldiçoa o seu filho, olha a realidade que você está criando. Quando você amaldiçoa a sua esposa, amaldiçoa o seu lar, a sua empresa, a sua nação, olha o que você está fazendo. A ferramenta que Ele te entregou para governar, para dominar, você está utilizando de um modo errado. Ah, pastor, eu estou há 30 anos no Evangelho e a minha vida está uma lasqueira. É desgraça atrás de desgraça. Muda as tuas palavras, meu filho. A sua vida hoje é exatamente o resultado de tudo aquilo que você falou no passado. Você não está satisfeito com a sua vida? Mude a sua fala. Fale diferente. Fale com fé. Fale com autoridade, com ousadia. Fale do que diz a Bíblia.